Está com o Saúde em Jogo na Bola TV, bem-vindo. Hoje vamos conversar sobre uma doença crónica de transmissão genética que atinge especialmente os homens, mas cuja transmissão é passada pela mãe. Confuso? Talvez, mas já vamos explicar tudo. Hoje vamos conversar sobre hemofilia. A hemofilia é uma condição hereditária que leva a uma desordem no processo de coagulação sanguínea. A coagulação é o que nos impede de sangrar sem parar quando nos cortamos. Em contraste, tal desordem faz com que os seus portadores sangrem mais do que o normal. A hemofilia pode ser dividida em duas classes, A e B, e é transmitida pelos cromossomas sexuais, sendo formada na fase do feto, proveniente de uma única célula que se dá pela junção do espermatozoide com o óvulo feminino. Geralmente, as mulheres não desenvolvem a condição, mas podem ser portadoras da mesma, podendo passar aos seus filhos. Hemofilia. Esta patologia vai ser analisada hoje no Saúde em Jogo por quem tem a doença e por quem ajuda a tratá-la. Estou a falar de Miguel Crato, presidente da direção da Associação Portuguesa de Hemofilia e outras coagulopatias congénitas, APH, e também doente, e também de Cristina Catarino, do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Serviço de Imunohemoterapia. Aos dois, agradeço muito por terem aceitado o nosso convite de estarem hoje comigo. Doutora Cristina Catarina, a primeira questão para a senhora, para sabermos de facto de que é que falamos quando estamos a falar de hemofilia. Então, quando falamos de hemofilia, falamos essencialmente de uma doença da coagulação do sangue. Quando nós nos cortamos, eu costumo explicar isso às pessoas com quem converso, quando nós nos cortamos, há sempre necessidade de tapar aquela lesão. E para isso o sangue tem que coagular, tem que fazer ali assim um tampão e deixar de sangrar. Na hemofilia, para isso acontecer, são necessárias muitas coisas, entre as quais os fatores da coagulação do sangue. No caso da hemofilia, o que acontece é que os hemofílicos A ou B, consoante não têm o fator da coagulação 8 ou 9, não têm esse fator da coagulação, portanto não conseguem parar uma hemorragia. O que acontece é que se dá uma lesão e a tendência é para aquela pessoa continuar a sangrar. Numa primeira fase para, mas depois continua a sangrar. E com todas as consequências que obviamente se conseguimos facilmente imaginar. Esta doença, segundo eu li, é uma doença complicada logo à nascença de quem a tem, não é? Certo. A hemofilia, nós, eventualmente eu e a senhora, se calhar temos mais de 50% de fator 8, por exemplo. Sim. Os hemofílicos graves têm menos de 1%, portanto não têm fator suficiente para coagular. Depois, essa é a hemofilia grave e é essa que aparece logo nas primeiras fases da vida, normalmente. Sim. Ou aparece no nascimento ou aparece nos primeiros meses, normalmente quase sempre até 1 ano de idade. Depois há uma hemofilia moderada, que anda entre os 2% e os 5%, em que eles, ou seja, a hemofilia grave, a diferença é que esses doentes sangram espontaneamente, portanto não é necessário qualquer traumatismo na sua vida do dia-a-dia, acordam e têm uma hemorragia. Não é necessário um corte, digamos assim. Nada. Não é necessário cair de umas escadas, não é necessário nada, é espontaneamente. Se tiverem entre 2% e os 5%, apesar de tudo, têm uma tendência hemorrágica que é considerável, mas geralmente na sequência de traumatismos, ou porque andam a correr e torcem o pé e obviamente fazem uma hemorragia, ou porque vão fazer uma cirurgia e sangram. Tudo o que seja mais do que 5% já são hemofílicos ligeiros, que já são precisos traumatismos grandes para eles sangrarem. Portanto, é diferente nas fases iniciais as fases iniciais dos hemofílicos graves são logo muito jovens. Normalmente quando começam a gatinhar, quando começam a tentar andar, é quando aparece. Percebe-se logo. Sim. Não propriamente à nascença, mas pouco tempo depois, digamos à nascença, assim. O que pode acontecer é haver logo um traumatismo no parto. Não é assim tão frequente como pensamos, mas existe. Este ano temos um doente novo que foi exatamente o traumatismo do parto. Depois, nos primeiros meses, o que os pais às vezes nos contam é: comecei a ver que ele tinha nódoas negras, quando eu pego nos bracinhos, mas pronto, é aquela coisa que não sabem o que é. Quando começam a andar, não, aparecem as hemorragias que são características dos hemofílicos, que é sangrar para dentro das articulações ou para os músculos, que é o mais frequente no caso da hemofilia. Ainda uma última questão nesta primeira fase para a doutora Cristina, que tem a ver de facto com de ser um drama essencialmente masculino, digamos assim, não é? Quase 100%, não sei se atingirá 90 e muitos %, não é? Mas a transmissão é pela mãe, verdade, que é estranho. Pronto, essa parte da hereditariedade é sempre muito complicada, mas pronto, uma vez que a transmissão da doença se faz através do cromossoma X, os homens só têm um X e depois um Y, se o do X é doente,
eles têm a doença, não produzem fator, têm a doença. No caso das mulheres, como temos 2X, um deles contrabalança o outro. Portanto, no caso de um doente com hemofilia, um homem, ele vai transmitir esse X doente, entre aspas, às mulheres todas da sua descendência. E elas vão transmitir depois a doença, ou não, mas pronto, podem transmitir à geração seguinte. É estranho, fica estranho o conhecimento da doença a esse nível. Miguel, bem-vindo também, Miguel Crato, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Hemofilia, também doente. Não vou focar-me muito na sua história de vida, mas gostava de saber como é que aconteceu, porque é sempre muito mais fácil para quem está lá em casa entender se a história for contada na primeira pessoa. E vou aproveitar de tê-lo cá. Como é que foi e como é que tem sido a sua vida, digamos assim? A primeira experiência que tive, onde o diagnóstico foi feito com hemofilia, foi quando devia ter há cerca de 1 ano de idade e uma queda provocou-me um grave corte na zona da testa e, de facto, o sangue não parava de correr, portanto, havia ali qualquer problema que estava a acontecer e mesmo com compressão não funcionava. Até que acabei por ir parar, por exemplo, por acaso ao Hospital de Santa Maria, onde após a insistência da sintomatologia continuar, resolveram fazer um teste e, de facto, chegou-se à conclusão que o sangue não parava, de facto, porque tinha hemofilia. Claro. Como é que foi a partir daí? Foi complicado? A partir daí é sempre complicado para mim, com certeza que não foi muito complicado, porque não tenho grandes recordações dessa fase, mas com certeza para os meus pais foi bastante complicado e penoso durante os primeiros tempos, porque, enfim, estamos a falar a princípios dos anos 70, onde os tratamentos para a hemofilia não estão nada que se pareça com o que são hoje, muito diferentes e muito limitados em termos de eficácia e em termos de conhecimento, então nem falamos disso. Mesmo assim hoje, um doente com hemofilia tem de ter certamente muitos cuidados. Continua a ter por mais evolução que tenha havido, não é? Se calhar há cuidados que deve continuar a ter, ou não? Há sempre cuidados que um doente com hemofilia deve ter, mas acima de tudo, a parte mais importante do doente é o conhecimento da sua doença e conhecer os seus próprios limites. Por exemplo, nos anos 70, 80, seria perfeitamente impensável um doente com hemofilia praticar desporto. Hoje em dia, com o nível de tratamentos que temos disponibilizados, e no nosso país também o temos, um doente pode perfeitamente fazer a sua vida normal, desde que faça o seu tratamento de forma profilática, portanto consistente, e fazer uma vida igual à dos demais. Claro que tem que ter alguns cuidados, especialmente quando algum acidente acontece, e aí tem que ter sempre a noção de que tem que se dirigir ao seu centro de hemofilia mais próximo ou efetuar o tratamento também imediato. do grau do estadio da doença, digamos assim, né? Ou não? O nível de fator mantém-se ao longo de toda a vida. Portanto, o doente ou é sempre grave, ou é sempre moderado, ou é sempre ligeiro. Mas um doente grave não tem de ter mais cuidados do que um doente ligeiro? Sim, deverá ter mais cuidados, porque, obviamente, que se fizer alguma atividade de grande risco, a possibilidade de haver um acidente e desse acidente resultar uma hemorragia é maior. Agora, tem que contrabalançar também a sua vida com aquilo que quer fazer da sua atividade, desde que esteja protegido pelo tratamento, em níveis considerados razoáveis, poderá fazer uma vida normal. Não é que não irá na rua com certeza e terá uma hemorragia só por isso, se estiver protegido, naturalmente. Agora, a mensagem principal é que o doente tem que, essencialmente, conhecer a sua doença, ter consciência de quais são os seus limites e ter consciência de que em qualquer acidente que aconteça ou traumatismo que aconteça, terá que imediatamente fazer o tratamento. Vamos agora saber, doutora Cristina, o que é isto do doente estar protegido. O Miguel deixou-nos aqui uma dica muito importante. Como é que o doente está protegido? Como é que se sabe, ou como é que ele próprio sabe que está protegido? E que tratamentos são estes que ele pode fazer? O que acontece em relação, como eu há bocadinho estava a explicar e agora estava a ouvir o Miguel falar e estava a pensar nisso. Neste momento, agora em 2017, eu tenho, entre aspas, menos problemas com os doentes graves, porque eles fazem um determinado tipo de tratamento que, de certo modo, os protege, do que tenho em relação, se calhar, aos moderados e às vezes até aos ligeiros, porque não estão habituados, porque raramente lhes acontece uma hemorragia e, portanto, não estão habituados a lidar com isso. E, nomeadamente, por exemplo, os moderados têm entre os 2% e os 5% e que não têm as tais hemorragias espontâneas, mas como não estão, quando têm uma tal hemorragia da articulação, eles nem sequer a reconhecem, enquanto que os graves estão habituados a reconhecer as hemorragias e, às vezes, procuram-nos mais na altura certa do que outros. Os graves, o que nós fazemos agora em Portugal, desde quase há 20 e poucos anos, no mundo já há mais tempo, é
aos doentes que têm hemofilia grave, portanto, têm menos de 1%, nós regularmente, e o regularmente pode ser para os hemofílicos há dias alternados, 3 vezes por semana, nós damos entre aspas, infundimos, administramos um concentrado de fator 8, ou seja, sim, nós damos-lhe o fator 8 que eles não têm. Claro. E, portanto, eles durante algumas horas mais protegidos, no dia a seguir já têm menos, passado 48 horas voltam praticamente ao seu basal, que é o fator que eles não produzem, que é nada. Claro. Mas nesses 2 dias eles estão mais protegidos, têm 10%, têm 20%, portanto têm um fator que os protege das hemorragias. Nós já voltamos para falar mesmo de tratamentos e de saber como é que, o que é que tem evoluído, como e para onde é que vamos. Portanto, saber o estadio da doença, de facto, ao longo do tempo e principalmente para o futuro. À altura agora de escolhas alimentares, o nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, está a postos para o espaço Somos o que Comemos. Olá, hoje vamos falar de osteoporose. Muito conhecida normalmente entre a população mais envelhecida e sobretudo nas mulheres, a osteoporose é uma doença que se caracteriza por uma diminuição da massa óssea ou uma diminuição da estrutura da massa óssea. A longo termo pode levar, obviamente, a fraturas ósseas. Em que é que esta doença se pode relacionar com a alimentação? Bem, a alimentação pode ter um papel preponderante não apenas na prevenção da osteoporose, mas também no tratamento, embora não exista uma correlação científica tão estreita como na prevenção. Sabemos que, para melhorar a massa óssea ou melhorar a sua estrutura, é necessário consumir na sua alimentação cálcio e vitamina D. Estes são os conhecimentos que consegue ler em todo lado. Contudo, quero dar-lhe mais algumas dicas no que toca a nutrientes importantes para a prevenção e tratamento da osteoporose, bem como de alimentos em que estes nutrientes estejam presentes. A proteína pode ser também um nutriente interveniente nesta doença. E a proteína pode ser encontrada sobretudo na carne, no peixe, nos ovos e nos produtos lácteos. O zinco é um nutriente que também pode ser ingerido numa ótica de prevenção desta doença e pode ser encontrado na carne de borrego, nas amêijoas ou até mesmo nas bagas de goji. Embora existam alimentos com determinados nutrientes específicos que podem auxiliar não só na prevenção, mas também no tratamento da osteoporose, não existe melhor dica do que fazer uma alimentação variada, completa e equilibrada e manter uma atividade física regular. Até para a semana! Miguel Godinho, obrigada. Está com o Saúde em Jogo. Hoje falamos de hemorragias, crónicas e falamos de hemofilia. Doutora Cristina, vou voltar assim, já vou depois aqui ao Miguel, para começarmos a introduzir o tema dos tratamentos. Já nos deu aqui alguns lamirés relativamente a uma parte dos doentes, mas de um modo geral, como é que tratamos a hemofilia? De modo geral, tratamos dando ao doente aquilo que ele não tem. Okay. Damos-lhe fator 8, damos-lhe fator 9, consoante as hemofilias. Damos com aquela periodicidade que eu há pouco referi. Sim, portanto, as tais 48 horas. As tais 48 horas. No caso da hemofilia B é um bocadinho mais, porque o fator dura mais em circulação. Okay. E, portanto, 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Neste momento, cá em Portugal, é o que existe. Pronto, brevemente as coisas vão mudar um bocadinho. Pronto, damos o fator... Desculpe-me interrompê-la, nos outros países já não é assim? Começa a não ser assim. Então. Ou seja, começa a não ser assim porque a hemofilia, o campo da hemofilia está assim numa área, numa época de revolução completa e o que foi tentado foi que encontrar maneiras de os fatores durarem mais tempo dentro em circulação, no fundo. Sim. Pronto. E, portanto, o que se conseguiu em relação à hemofilia B, conseguiu-se coisas fantásticas, e já vamos falar disso. Em relação à hemofilia A, não se conseguiu muita coisa, mas consegue-se que, em vez de durar, por exemplo, há novos fatores que estão já talvez há uns 3 anos começaram a entrar no Japão, nos Estados Unidos e tal, e agora já começaram a entrar na Europa. Nós, brevemente, agora no início do ano, vamos ter disponíveis. Ainda não temos? Não temos, mas já está quase. Está quase. Está para breve. E, portanto, por exemplo, na hemofilia A, em vez de 2 em 2 dias, vai passar provavelmente a ser 3 ou 4 dias, o que já dá ali alguma margem de manobra. Em relação à B, as coisas são fabulosas, porque já era menos vezes, 3 ou 4 vezes, e agora estamos a falar de um doente só ter que fazer a tal prevenção com injeções de 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas. O fator passou, em vez de durar 24 horas em circulação, dura 100 e poucas horas ou 100 horas, portanto dura muito mais em circulação e as pessoas têm que se funcionar muito poucas vezes. Em relação à B, as coisas mudaram muito. Dá muito mais liberdade, de facto, sim, e uma qualidade de vida melhora, Miguel? Sim, com certeza. Há, de facto, toda uma série de novas tecnologias e novos produtos que estão acabando a fase de ensaios, começam a ser disponibilizados no mercado para
para as pessoas com hemofilia. Eu estou crente e firmemente convencido que essas terapias serão disponibilizadas para as pessoas com hemofilia que o desejem em Portugal. E, de facto, se aliarmos a isto novos avanços em outras metodologias, como sejam as administrações subcutâneas com outros produtos que não aumentam o fator em circulação, mas que permitem que a coagulação se faça de forma mais consistente, mais duradoura, e se aliarmos a isto a terapia génica, que está, de facto, em fase de ensaios, mas já bastante desenvolvida, eu julgo que o futuro para as pessoas com hemofilia será risonho. Assim, as autoridades, obviamente, permitam que esses produtos disponibilizem, mas eu estou convencido de sim, porque estando num país como Portugal, que faz parte da União Europeia, não haverá outra hipótese senão Tem havido dificuldades, doutora, na aprovação destes medicamentos? Não? Não, quer dizer, não, em relação a... É um processo que é um processo normal do Infarmed, processo do Infarmed, que demora o seu tempo, mas pronto... Mais do que aquele que toda a gente queria, mas que acaba por ser sempre assim. Por aquilo que eu vejo, poderá haver necessidade de um tratamento muito personalizado. Não é? Sim, cada vez mais o que nós fazemos, e aquilo, do modo geral, o que eu estava há bocado a referir, era exatamente o durar as 48 horas. O que nós temos que ter noção é, quando nós damos uma determinada quantidade de fator, que é o que nós damos ao doente, quanto é que ele em vez de ter menos de 1%, logo a seguir tem 60%, depois vai diminuir para 20%. Temos que saber o que é que cada um dos nossos doentes tem num determinado ponto, quanto é que ele tem passado 12 euros, quanto é que ele tem passado 24, e depois tentar adaptar isso à vida. E eu acho que isso é conhecer as pessoas com quem falamos, não é? Com os nossos doentes, tentar perceber se a relação médico-doente tem de ser muito forte, que é uma coisa assim, e cada vez mais tem aquilo tudo muito, pronto, normalmente tudo muito esquematizado. Se tem ginástica às 2 da tarde, faz no final da manhã a terapêutica, para estar no seu melhor e poder fazer uma vida o mais normal possível. E agora estávamos exatamente há bocadinho a falar a ideia do desporto, que era natação e o resto estava proibido. Eu não estou a dizer que é o ideal, que possam fazer todos os desportos e mais alguns, mas é uma luta que eu já desisti completamente. Se calhar boxe e kickbox, se calhar não será muito aconselhável. Fazem tudo, e uma colega nossa tem um que faz parkour, eu estávamos a comentar exatamente... Talvez não. Mas tenho um jovem que é uma das minhas grandes paixões, que faz futebol federado, só que pronto, ele sabe funcionar, portanto ele 30 minutos antes de entrar no campo faz o fator, tem tanto fator como eu tenho durante 2 ou 3 horas, e a verdade é que ele já está nisto quase há 3 anos, e o que eu vi se teve uma hemorragia, numa daquelas situações em qualquer um de nós teria, que leva com as biqueiras, e portanto não há nada a fazer. Portanto não me parece, eu acho que é possível nós personalizarmos, adaptarmos a cada pessoa, sem dúvida. Doutora, quando se fala em inovação, em medicamentos que aparecem para estas patologias crónicas e que de facto são de alguma maneira incapacitantes se não forem administrados, fala-se sempre do problema preço. Aqui o problema preço também é um fenómeno que pode ser condicionante, de facto, ou temos de pensar de outra maneira? Temos de pensar no investimento e não no... Sim, eu sei que para quem paga, entre aspas, pode não ser tão fácil imaginar que daqui a 20 ou 30 ou 40 anos uma pessoa que faz o tratamento que deve é uma pessoa que vai ser produtiva no futuro. E às vezes nós, mesmo entre os 5 centros que existem neste momento de referência, quando começamos a falar da população que temos, nós em Santa Maria temos uma população imensamente jovem, tem muita gente entre os 20, 30, 40 anos, e quase ninguém não está a trabalhar, portanto está toda a gente com uma vida ativa, e portanto se nós imaginarmos que as pessoas podem ter uma vida ativa, eu acho que o preço não nos devia de modo nenhum limitar, porque estamos a falar, enquanto que de antes não, quer dizer, grande parte das pessoas reformava-se com 20 ou com 30 anos, porque obviamente não tinham capacidades, pelas lesões articulares, e pelas lesões articulares não se conseguiam tratar. E agora não estamos a falar de pessoas produtivas, pessoas, sei lá, que este ano entraram vários para a faculdade, estamos a falar de pessoas que têm uma vida normalíssima, igual a de qualquer pessoa. Portanto, essa parte deveria... Concorda, Miguel? É isso? Estamos a falar agora de uma... reforço. Eu acho que a questão central nem sequer é o preço, é o valor. Eu acho que nós temos de falar aqui em valor. E quando nós falamos em valor, nós temos que ver o que, de facto, o Estado não irá gastar de futuro com um tratamento eficaz e moderno e contemporâneo e ao nível europeu que se deve fazer. Se pensarmos que estas pessoas não irão ter mazelas articulares, não irão ter cirurgias no futuro, não irão ter procedimentos corretivos como fisioterapia, ou seja, dinheiro que o Serviço Nacional de Saúde irá gastar. Portanto, quanto melhor tratarmos os nossos doentes em fases iniciais,
mais ganhos haverá, mais digamos ganhos, assim, para a sociedade em geral, não é? Exatamente. Portanto, não vale a pena, quando falamos destas questões de valor, de preço e de economia relacionado com a hemofilia, não vale a pena estar a poupar tostões para depois ir gastar milhões no futuro, muito mais com estes doentes. Claro. Nós estamos a falar de quantos doentes, doutora? Temos dados em Portugal relativamente ao número de hemofílicos existentes e que, de facto, necessitam de tratamento a este nível? O que se pensa é porque não há um registro nacional e, portanto, só podemos enfim, extrapolar a partir dos 5 centros quantos doentes é que nós temos, mais alguns que estão noutros hospitais e que nem todos estão referenciados a esses 5 centros. Portanto, eu calculo, o Miguel tem saber se calhar melhor que eu, mas há uns 700 pessoas por aí, 600, não faço ideia, mas anda por aí. Estimamos que, estatisticamente, por cada 10 mil nascimentos, vira aos 1000, não era? Deverão existir cerca de 1000 pessoas com hemofilia em Portugal. Nós, na associação, temos registados cerca de 700, à volta de 700, portanto, é um número considerado. Agora, dos quais 60% serão com hemofilia grave. São estes os dados em relação ao registro. De facto, não existe ainda um registro em Portugal, mas existe uma Comissão Nacional de Hemofilia que tem a seu cargo proceder, e é a sua obrigação e a sua competência legal, tratar que este registro seja consolidado e exista, de facto. Mas quase todos os doentes estarão, de facto, portanto, indicados, porque todos eles terão passado pelo médico e haverá... Seria fácil fazer esse registro, é isso que eu quero dizer, não será muito difícil. Se for esse registro minimal, sim, a esmagadora maioria, tirando alguns casos de leves, que possivelmente nem sabem que têm hemofilia, porque nunca tiveram nenhum episódio hemorrágico. Portanto, estes casos não estão diagnosticados, mas a esmagadora maioria, já uma vez pelo menos na vida, passaram pelo serviço de imunidade. Centros de referência temos, doutora Cristina? Temos desde este ano. Estão localizados. Era uma coisa que nós procurávamos há imenso tempo. No fundo, o centro de referência é um centro que tem capacidade para ter todas as especialidades e para tratar aqueles doentes que não precisam só do fator que não têm, precisam de todas as especialidades. Qualquer pequena cirurgia tem que ser feita num centro desses. E este ano foram designados, estávamos ali umas 5 centros, portanto 2 em Lisboa, nós e Santa Maria e São José, o de Coimbra e o Hospital de Santo António de São João no Porto, 5 centros para o país. Chega para os doentes. Eu penso que sim, se funcionasse e se funcionar como nós esperamos que funcione, eu penso que sim. No fundo, eu consigo neste momento identificar todos os meus doentes, Alentejo, Algarve, e portanto, se toda a gente conseguir mais ou menos chegar, enfim, aos hospitais, os outros hospitais mais pequenos, eu penso que sim, que estará bem. Não é difícil. Sim. Já voltamos. Vamos dar espaço à moda, vamos dar espaço à criativa Mafalda Leitão, porque é sempre bom, principalmente as senhoras, ficarem ainda mais lindas. Olá Marina, bem-vindos à rúbrica Ainda Mais Linda. Hoje vimos falar das festas que vêm aí, o Natal, o Ano Novo, toda esta época festiva. Nós devemos também estar ainda mais lindas, devemos arranjar no dia de Natal, em conjunto com os nossos familiares. E então vou-lhe dar aqui umas sugestões, não umas coisas que nós nos sentimos confortáveis, mas bonitas. Os pelinhos, super quentinhos, com a cor de Natal, tão linda. Os macacões de veludo, que também tem em vestido. O veludo fica sempre muito bem para um fim de ano. E ainda os brilhos. As lantejoulas. Estas são reversíveis, vão para cima e para baixo. Fica giríssimo. Esta, portanto, pode vestir assim, como ao contrário, com um calção. E está pronta para a festa. E agora esta, que não pode deixar de estar no roupeiro de todas vocês. ML e o Pai Natal. Final do Saúde em Jogo de hoje. Quero agradecer aos meus convidados, foi um gosto tê-los aqui. Espero que, de facto, o Miguel continue a fazer o seu desporto e consiga, de facto, controlar a doença da melhor forma possível. Pelo menos já temos condições para que isso aconteça. Doutora, trate bem os seus doentes, porque eles merecem certamente e trata com certeza. Muito obrigada a ambos. Agradeço também a si que nos acompanhou. Já sabe que eu volto para a semana e sabe porquê? É a sua saúde que está em jogo. Até lá.